Olá, bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Você estava em rede nacional e agora está local. Eu sou Vitória Mello e é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Duas mulheres são flagradas furtando produtos de uma farmácia na cidade ocidental. Nem as câmeras de segurança foram o suficiente para intimidar a ação. Já já a gente te conta o tamanho do prejuízo. Criança de 6 anos pode ter morrido por envenenamento em Planaltina de Goiás. Mônica Vieira. Isso mesmo, Vitória, e não teria sido a única, viu? Um primo dessa criança também morreu. A suspeita também de envenenamento. Outras duas seguem internadas. Esse caso daqui a pouco. E os bandidos estão usando a criatividade para cometer crimes por aí, viu? Um ladrão cara de pau fingiu ser técnico de informática para entrar em uma clínica na Asa Sul e furtar 2 celulares e um notebook. Já já a gente conta os detalhes. Família de paciente que morreu em clínica de reabilitação para dependentes químicos pede justiça. Michael Leão. 54 anos e morreu cerca de 6 dias depois de ser internado. No corpo dele, segundo a polícia, foram encontradas substâncias que reforçam as denúncias de que o local utilizava ali coquetéis de remédios para dopar as vítimas. A gente traz os detalhes daqui a pouco. Bombeiros do Distrito Federal oferecem ajuda para resgatar vítimas de terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. Equipe de resgate já está formada e aguarda somente uma autorização para viajar. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a atuação desses militares por lá, viu? Hoje é quarta-feira, 8 de fevereiro, o nosso jornal já está no ar. Ontem nós mostramos aqui o caso de um casal que era dono de uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. Os dois foram presos suspeitos pelos crimes de maus tratos, tráfico de drogas e homicídio. Nós chegamos a noticiar aqui que um paciente de 50 anos de idade foi encontrado morto dentro dessa clínica. Hoje nós vamos voltar a falar sobre o assunto porque o repórter Michael Leão encontrou a família desse homem. Michael, boa tarde. Eu imagino que esses familiares estejam revoltados com toda essa situação tão triste, né? Claro, Vitória, revoltados, indignados e querendo justiça. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Como a gente noticiou, esse casal proprietário dessa clínica acabou sendo preso ali, mas essa investigação, Vitória, começou lá atrás, há cerca de 6 meses, justamente quando esse paciente acabou morrendo no local. A gente vai conversar com o irmão da vítima, que por medo ele prefere não mostrar o rosto, Vitória. Mas foi inclusive ele quem recebeu a ligação no momento em que o irmão morreu e vai explicar para a gente o seguinte. Eles ligaram para o senhor e simplesmente ficou por isso mesmo. Não procuraram a polícia, ninguém. Quem teve que ir atrás de todos os trâmites foi o senhor. Boa tarde. Boa tarde. Sim, eles me ligaram por volta de 9 horas e só falaram que meu irmão havia vindo a óbito, que tinha infartado. E, no entanto, não informaram a nenhuma autoridade competente. Eu me desloquei à delegacia. E até então, só assim a polícia ficou sabendo que na clínica havia o óbito. O que eles falaram para o senhor? Como é que foi essa ligação? Somente isso. Bom dia, não tenho uma notícia boa para você. Seu irmão veio a óbito. Só isso? Só isso. E aí naquela hora então o senhor teve que ir atrás de polícia. Eles nem chegaram a ligar para um resgate, para um bombeiro. Para quem está em casa entender, Vitória... Esse homem de 54 anos, ele foi internado, como a gente disse, há menos de uma semana antes disso acontecer. E no dia em que ele acabou morrendo, segundo o irmão, eles nem chegaram a acionar a SAMU, essas coisas, não teve nada disso lá. Não, nada. Nem a SAMU, nem bombeiro, nem polícia, nada. Eu internei meu irmão no dia 29/6, levei ele vivo e no dia 6/7 eles me entregaram meu irmão morto. Quando o senhor foi lá conhecer o espaço, até mesmo para internar o próprio irmão, como que era o local? O senhor nunca imaginou que isso pudesse acontecer? Nunca imaginei, porque eles apresentaram a dependência da clínica. Eu achei tudo normal, então eu achava que ali meu irmão ia ao menos fazer uma tentativa de se recuperar, né? Então eu conheci todas as dependências, quarto, refeitório, tudo.
Vitória, o tempo foi tão curto, a gente está falando em menos de uma semana, não deu nem tempo do senhor ouvir do próprio irmão como é que era a situação lá dentro, né? Não tive essa oportunidade. Como é que fica a família hoje? Claro, depois, primeiro do trauma ali da morte, mas de ver que com o andar das investigações, lá era um local em que esses pacientes eles eram torturados, submetidos ali a remédios, justamente se não concordassem com as regras impostas ali pelo local, Vitória. Isso é o que fala o inquérito policial, que esses pacientes que, por exemplo, não se adequassem às regras dessa clínica, eles eram submetidos a remédios, a coquetéis, inclusive que deixava essa pessoa dopada. Que inclusive foi o que a perícia apontou no corpo do irmão desse entrevistado nosso agora. Como é que a família fica depois de descobrir tudo isso? A gente fica revoltado, né? É uma revolta porque a gente leva um ente querido vivo e o recebe morto. Então eu quero justiça, eu espero que as autoridades competentes façam justiça para que isso não venha acontecer com outras famílias, porque é uma perca irreparável, né? Claro que nada vai trazer o irmão do senhor de volta, mas que sirva de exemplo para que não se repita em outros locais, né? Exatamente isso, exatamente. Quando a família descobriu que claro, depois da morte vieram as investigações, que foram apontando essas outras situações, como vocês ficaram quando descobriram a real situação do local? A gente fica pensativo, né? Pensativo porque, como eu falei, a gente levou ele lá na esperança dele ter um tratamento, até porque aparentemente era realmente uma clínica, né? Então fica aí até reforço para que as famílias que tenham seus entes queridos que vão, que visite, que procure saber, né? Eu nem chegou a ter tempo de fazer essa visita. Oi, Vitória. Michael, é que eu não ouvi direito, ou na verdade eu queria que o irmão dessa vítima repetisse pra gente. Foi uma semana, menos de uma semana internado e o irmão dele veio a óbito, é isso? É isso mesmo, Vitória. Foram 6 dias do momento em que ele deu a entrada ali da internação até o momento em que eles ligaram para o senhor. 6 dias. 6 dias, né? Porque foi dia 29/6 e dia 6/7 eles me ligaram por volta de 9 horas. Mas até aí já houve uma falha, porque se eles falaram que o óbito foi à noite, por que eles me ligaram só 9 horas da manhã? Por que não ligaram para a polícia? Por que não ligaram para o SAMU, né? Então, é uma situação delicada. Eles falaram para o senhor que o irmão do senhor morreu durante a noite e só ali perto de 9 da manhã que eles ligaram para o senhor. E nesse intervalo todo ali de noite, madrugada até amanhã, sem acionar socorro nem polícia? Não acionaram nada. Nada. Então, quer dizer, a gente fica... É uma situação de impotência, né? Então, eu quero justiça. Como irmão, como é que fica o coração do senhor? A gente fica acabado, né? A gente vive porque tem que dar seguimento à vida, mas nada vai trazer ele de volta, mas fica um sentimento de impotência. A parte do senhor, de antes, conhecer o local, o senhor fez, mas não foi suficiente para reconhecer que ele era um perigo? Não foi. Porque se eu soubesse jamais, eu teria levado meu irmão para lá. Chegou a visitar as dependências, mas não conseguiu identificar esse perigo ali? Não identificamos nada de anormal, nada. Você chegou a me contar que a equipe que estava lá, inclusive, foi muito atenciosa com o senhor para apresentar os locais? Exatamente, muito atenciosos. Todos nos levaram, eu fui até com um colega no dia e eu ainda até questionei com meu amigo, falei, aqui eu acho que vai ser bom para ele. Né? E o meu irmão em si também achou que seria bom para ele. Não pediu para voltar, falou que queria ficar. Então, é um sentimento estranho, né? Não sei, não tenho mais o que falar. Naquele primeiro momento ali que vocês conheceram o ambiente, ali parecia ser um lugar acolhedor, que ajudaria nesse momento difícil da família. Sim, com certeza. Eu achei que ali ele estaria no lugar certo, né? Que meu irmão ia sair dali recuperado, que não fosse 100%, mas que aí ia haver uma recuperação, uma mudança de vida talvez.
e foi o engano, né? Foi a decepção, o sentimento de impotência, né? Era a esperança de que ali fosse um lugar que ajudasse essa família, Vitória, a se transformar. Oi, Vicky. Não, até porque, né, Michael, para uma família chegar ao ponto de internar um parente é porque às vezes é a última saída, aquela última esperança para ver se ele se recupera, se ele consegue viver melhor. Eu acredito que o irmão desse senhor, né, já estava, até mesmo para ele não pedir para sair dessa clínica, ele estava querendo também se tratar. Então ele visitou o local, ele sentiu seguro nesse local. E aí eu queria que você perguntasse para ele se realmente até o próprio irmão queria sair da dependência química, né? E por isso ele aceitou ficar nesse local. Vitória, até um ponto que estranha, até porque, segundo a polícia, esse coquetel ali de vários remédios era utilizado para dopar as pessoas que estavam contra as regras ali ou que foram internados, por exemplo, contra a própria vontade. Não foi o caso do seu irmão, ele chegou a querer essa reabilitação, se dispôs a ficar lá no local, né? Ele não viu ali um perigo também? Não, meu irmão foi espontaneamente, né? Ele pediu para ir para a clínica, né? Então... infelizmente aconteceu, né? Mas ele mesmo não chegou a perceber que ali havia um perigo, algo assim. Naquele primeiro momento ele queria estar lá. Queria estar lá, sim. Ele, inclusive, no dia que eu o levei, ele me falou, ele me pediu para levá-lo para a clínica. Então ele queria ficar. Ele queria mudar de vida. Sim, queria mudar de vida. Justamente por isso que vocês cobram tanto que a justiça seja feita, que essas pessoas sejam responsabilizadas. Sim, eu quero que a justiça seja feita, sim. A gente agradece a participação do senhor, claro, os nossos sentimentos, e reforça, né, Vitória, justamente esse pedido aí de justiça para que seja feita essa investigação detalhada. A gente viu aí a 18ª ADP investigando, conseguiu chegar a essas informações de que essas pessoas sofriam maus tratos lá, eram dopadas com esses coquetéis de remédios quando não eram submetidas ali às regras do local, não concordavam, eram submetidas a esses coquetéis. Então, é investigar direitinho o papel do envolvimento de cada pessoa. As investigações, elas não foram finalizadas ainda. Esse casal responsável pelo local foi preso, mas as investigações continuam, porque eles são investigados, além dos maus tratos, pelo homicídio do irmão desse entrevistado que nós fizemos agora, e também, Vitória, por tráfico de drogas. Ou seja, tem muita coisa aí que ainda precisa ser explicada. Porque para um paciente, né, um dependente químico chegar a pedir para ir para uma clínica, é porque ele também já não aguenta mais dessa situação em que ele está. Então, essas pessoas estão brincando, né? Brincaram mesmo com a segurança, com a saúde das outras. Então, precisa mesmo ser punido de forma rigorosa mesmo, porque aí agora fica esse senhor que, né, teve o pedido do irmão para ir se recuperar, é uma esperança para a família, e aí tem uma notícia dessa. Então, precisa mesmo ser investigado e que, se houverem outras pessoas envolvidas nesse crime, pessoas que forneciam, né, esses medicamentos, que sejam identificadas e punidas. Obrigada, Maicon, pelas informações. E câmeras de segurança de uma farmácia flagraram 2 mulheres furtando vários produtos. É muita cara de pau, né? Quem tem os detalhes é a repórter Mônica Vieira. Mônica, boa tarde. O que essas mulheres teriam levado desse local? Oi, Vitória. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Diversos produtos de beleza. Isso entre progressivas e máscaras para reparação dos fios. É muita cara de pau mesmo, como você mesma disse, Vitória. As imagens mostram, tem um momento aí, a atuação começa com a morena. Uma mulher morena com a bolsa aberta, a gente consegue ver por um ângulo aí que está completamente vazia a bolsa. E ela começa disfarçadamente a colocar esses produtos. Ela parece saber o que realmente quer ali do local. Então vai na gôndola ali de produtos de beleza e coloca, dá uma disfarçada, olha para o lado. Nem mesmo as câmeras do local foram suficientes aí para deixar elas intimidadas. Pelo contrário, ela continuou agindo tranquilamente e depois ela meio que foi rendida pela a outra dupla, né? A dupla dela, né? A loira, que entra em ação. Alguns compradores entram no local, elas dão uma disfarçada, vão para um lado, para o outro, mas conseguem retirar bastante itens do local. Tudo isso aconteceu ontem na cidade ocidental, na SQ15.
Por volta de 5 horas da tarde, entre 4h50 e 5 horas da tarde, um funcionário do local percebeu que a ação delas estava estranha, então ficou de olho. E depois que elas foram embora, pediu ali o dono do estabelecimento para puxar as imagens. Foi quando eles realmente checaram, confirmaram que essas mulheres, elas haviam furtado diversos produtos e as duas focaram na mesma coisa, produtos de beleza. Máscaras aí para os fios, né? Máscaras caras, porque geralmente essas máscaras reparadoras, elas custam em média de R$ 89 a R$ 130, dependendo da marca, ultrapassam esse valor. Então elas focaram ali no que elas queriam mesmo. Com essas imagens em mãos, uma página da internet ali da região da Cidade Ocidental, um morador que administra essa página, divulgou então as imagens dessas mulheres atuando ali dentro desta farmácia. Foi quando surgiu todo um buchicho falando, olha, elas são velhas conhecidas, elas já furtaram em outras 2 lojas comerciais aqui da região, vamos ficar de olho. Então a polícia teve conhecimento, tomou conhecimento dessas 2 mulheres da dupla e foi parar na casa delas. Chegando no local, conseguiu prender as 2 e ali também encontrou alguns produtos. De acordo com o dono desta farmácia, o prejuízo foi em média de R$ 600. Eles conseguiram ali retirar conseguiram na realidade pegar alguns produtos que não haviam sido passados para frente. A metade já havia sido lançada aí no mercado, provavelmente elas venderam com um preço mais em conta ou tem alguns receptadores desses produtos, não se sabe ainda. Só a investigação vai apontar como elas trabalhavam, se faziam isso com frequência, já que algumas testemunhas disseram que elas atuavam em algumas outras lojas varejistas ali da região. O dono do estabelecimento comercial desta farmácia, ele disse que já aconteceu de outros furtos ocorrerem no local, mas não é com tanta frequência. Então ele pegou essas imagens, levou até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Agora essas 2 estão atrás das grades. Vitória, eu volto com você. Muito obrigada, Mônica, pelas informações. E a Polícia Federal prendeu 4 policiais militares aqui do DF. Os oficiais são suspeitos de omissão e de terem colaborado com os atos golpistas do dia 8 de janeiro. O coronel Jorge Eduardo Naime Barreto foi preso preventivamente. No dia do ataque às sedes dos 3 poderes em Brasília, ele era o chefe do departamento operacional da PM, mas estava de férias. No depoimento que deu à Polícia Federal, o ex-comandante da PM, coronel Fábio Augusto Vieira, relatou que quando a situação já estava sendo controlada, viu o coronel Naime na parte de cima da rampa do Congresso e depois o encontrou na parte de baixo, no gramado central. Perguntou o que Jorge Naime estava fazendo lá porque ele estava de férias. O coronel Naime afirmou que tinha ido ajudar. Naime foi exonerado da chefia operacional da PM no dia 10 de janeiro, pelo interventor na Segurança Pública, Ricardo Capelli. Nesta segunda-feira, a Polícia Federal também cumpriu 3 mandados de prisão temporária. Os alvos foram o tenente Rafael Pereira Martins e o capitão Josiel Pereira César, que atualmente é ajudante de ordens do comandante-geral da Polícia Militar. Também foi preso o Major Flávio Silvestre de Alencar. É ele quem aparece nestas imagens do Supremo Tribunal Federal, dando comando para que policiais do choque que faziam barreira na lateral do Congresso deixassem o local. Com a saída do efetivo, apenas um ônibus e um caminhão blindado ficaram na via, que pouco depois foi invadida pelos manifestantes golpistas. Ao pedir a prisão dos policiais militares ao Supremo, a Procuradoria-Geral da República também solicitou a quebra dos sigilos telefônicos, bancário e fiscal dos suspeitos e do atual chefe do Departamento Operacional da PM, Paulo José Ferreira de Souza Bezerra. A Advocacia-Geral da União pediu à Justiça Federal que aumente o bloqueio de bens determinado contra 134 pessoas e 7 empresas ligadas aos atos de vandalismo. O valor já autorizado de 18 milhões e meio de reais iria para 20 milhões e 700 mil reais. O objetivo é que esse recurso seja usado para custear os reparos ao patrimônio público. A defesa do coronel Jorge Eduardo Naime disse que ele agiu conforme a lei, realizou todas as prisões possíveis no momento das invasões. Disse ainda que investigações demonstrarão a inocência do coronel. Não conseguimos contato com as defesas dos outros militares presos.
e hoje completa um mês dos atos terroristas de 8 de janeiro. E apesar do clima de normalidade nos prédios dos três poderes, alguns itens do Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e do Congresso ainda vão levar um bom tempo para serem totalmente recuperados. Um prejuízo enorme e um ataque sem precedentes contra a nossa democracia. Vamos conversar ao vivo, então, com o repórter André Anelli, que está lá no Palácio do Planalto. André, como que é estar aí hoje e relembrar tudo o que aconteceu lá naquele domingo, hein? Boa tarde. Oi, Vitória, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília, primeira edição. Em vários pontos aqui dos prédios que representam os três poderes, na esplanada dos ministérios, é possível ver resquícios daquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro. Um dos exemplos, aqui no Palácio do Planalto, onde nós estamos, é justamente esse aqui. Olha só, não tem vidraça ainda em boa parte dessa área aqui que fica bem na entrada do palácio. Até por conta do problema, os técnicos da área aqui colocaram então algumas faixas como essa aqui, justamente para evitar acidentes, como por exemplo alguém se apoiar aqui e cair, ou até mesmo alguém tentar entrar por essa área, uma vez que a entrada continua sendo obrigatória ali pela portaria. Um outro exemplo a gente vai mostrar logo ali adiante nas imagens do repórter cinematográfico Isaac Gazineu. Naquela parede havia uma galeria de fotos de ex-presidentes da República. Essa galeria também não foi recuperada um mês após, então, aquelas fotos terem sido roubadas pelos vândalos aqui no Palácio do Planalto. Hoje, mais cedo, aqui na sede do Executivo Federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve uma reunião. Essa reunião continua em andamento. Trata-se de um encontro de coalizão com lideranças partidárias no Congresso Nacional. Na abertura desse encontro, que teve inclusive também a presença do ministro-chefe da Casa Civil, Alexandre Padilha, e também do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, Lula fez duras acusações contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Sem citar o nome dele, Lula disse o seguinte, abre aspas, não tenho dúvida de que isso foi arquitetado pelo responsável maior de toda a pregação do ódio, a indústria de mentiras, indústria de notícias falsas que aconteceu nesse país nesses últimos 4 anos, porque não foi de agora. Vem desde as eleições de 2018, quando a gente ainda não tinha toda a experiência da indústria de fake news nesse país. O dado concreto é que a gente tem muita coisa para fazer e agora a gente não pode ter tempo de ficar lembrando e discutindo coisas do outro governo. Fecha aspas. Inclusive a gente fez a gravação da abertura então dessa reunião com a declaração de Lula, que certamente vai repercutir ao longo de todo o dia. Hoje, mais cedo, no SBT News, nós conversamos também com o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, o Leandro Graz. Ele nos deu detalhes também do trabalho de recuperação das obras históricas e artísticas que, segundo ele, já foram 90% recuperadas, mas que ainda precisam então passar por esse trabalho até que todas essas obras possam ser expostas novamente, não só aqui no Palácio do Planalto, mas também no Congresso e no STF. Vamos acompanhar. É importante registrar que tão logo após o dia 8 de janeiro, não faltou empenho, não faltou mobilização, capacidade, tanto dos técnicos do IPHAN, mas de um grupo ampliado, que foi uma orientação da ministra Margarete para que fosse criado, junto às instituições atacadas, como o Congresso Nacional, no caso do Câmara e Senado, o Palácio do Planalto e STF. E foi esse esforço coletivo de todos os técnicos, servidores, restauradores, que permitiu hoje a gente dizer, praticamente tudo está sendo reconstruído. O que ainda não foi, será nos próximos dias. Me refiro não só aos chamados bens móveis, como obras de arte, mobiliário, também os bens integrados, como painéis artísticos que esses edifícios abrigam, e os bens imóveis, que são os próprios edifícios, as vidraças, as esquadrias, tudo aquilo que foi destruído, danificado e que também já foi praticamente 100% reposto. Nós vimos a abertura do ano judiciário, nós vimos a posse dos senadores e deputados federais, nós vimos posses de ministros acontecendo no Palácio, graças ao esforço de todos esses trabalhadores e trabalhadoras. Então, hoje, dia 8 de fevereiro, um mês após os atos criminosos, terroristas, golpistas provocados naquela data, a gente pode dizer que o Estado brasileiro venceu,
a democracia venceu e a sociedade brasileira venceu, com muito esforço colaborativo, cooperação e parceria. Então a gente está com tudo muito avançado, pouquíssimas coisas ainda serão restauradas, ainda estão em processo, mas a gente já está em condições de pleno funcionamento das instituições e alguma coisinha ou outra que não foi possível restaurar. Diante de todo esse esforço, de tanta cooperação, tanta colaboração, a gente pode dizer hoje que praticamente tudo está recomposto, restaurado. Alguns objetos ainda serão restaurados, mas as instituições estão em pleno funcionamento. A democracia venceu, o povo venceu, o Estado brasileiro demonstrou sua soberania também, no sentido de fazer essa autogestão da crise que foi provocada, saber lidar com tudo isso de maneira muito técnica, a ponto da gente não depender, né, de nada para que a gente pudesse resolver esses problemas. Obrigada, André, pelas informações. Bom trabalho para você. Bom, você vai ver agora novas imagens da devastação provocada pelo terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. O número de mortos já ultrapassa 7.000. Voluntários e equipes de resgate correm contra o tempo para encontrar sobreviventes e ajudar os feridos. Ainda há vida ali embaixo. Na Turquia, essa menininha de 5 anos. Na Síria, um menino e uma bebê. Quando moradores a encontraram, o cordão umbilical ainda estava conectado à mãe, que morreu após dar à luz sob os escombros desse prédio na pequena cidade de Jinderis. A menina recém-nascida foi a única da família que sobreviveu. São esses resgates que movem centenas de equipes de buscas e que mantêm a esperança de amigos e parentes de desaparecidos, angustiados pela monumental e dolorosa incerteza que separa o sopro de sobrevivência da perda. Minha irmã e os 4 filhos se foram, acabou. Se o resgate tivesse chegado ontem, eles poderiam estar salvos, chora inconsolada essa mulher. Onde há ajuda, a retirada é quase cirúrgica para remover o homem há mais de 30 horas sob os escombros. O ex-jogador do Chelsea, o ganês Christian Atsu, foi resgatado ferido, mas com vida, um dia após marcar um gol para o time turco. Envoltos em cobertores como macas, os sobreviventes são levados até as ambulâncias, as vítimas até a caçamba de uma caminhonete. O presidente turco Recep Erdogan declarou estado de emergência de 3 meses nas 10 províncias do sul do país mais afetadas pelos terremotos de segunda-feira. É para lá que boa parte da ajuda humanitária internacional está sendo enviada. Já do outro lado, no norte da Síria, devastada pela guerra civil, falta tudo. Equipamentos pesados para operação de resgate, ambulâncias, água, cobertores, tendas e medicamentos. O diretor do Movimento Crescente Vermelho na Síria faz um apelo aos Estados Unidos e à União Europeia para suspenderem as sanções impostas ao regime de Bashar al-Assad em 2011, para que pelo menos as ONGs que atuam na região tenham recursos para lidar com essa catástrofe. Os voluntários capacetes brancos resgataram mais de 2.000 pessoas dos escombros na Síria nas primeiras 30 horas, mas dizem que poderiam ter salvo muito mais gente se tivessem equipamentos. A rápida resposta humanitária de 70 países é também uma difícil luta contra o tempo. O tempo do relógio e o tempo gelado do inverno aqui no hemisfério norte. 23 milhões de pessoas estão expostas a condições críticas na Turquia e na Síria, segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde. Entre elas, 1 milhão de crianças. Barracas estão sendo erguidas na região para abrigar os sobreviventes agora desalojados. Doações são enviadas de países com grandes laços na região, como a Alemanha. Mas as duas nações profundamente traumatizadas vão precisar muito mais do que infraestrutura básica para recomeçar. Sírios no Brasil buscam informações sobre familiares que vivem na região dos terremotos. E na Turquia, há uma intensa mobilização para levar doações aos desabrigados e feridos. Uma união de esforços invadiu a Turquia. Moradores de regiões que não foram atingidas pelo terremoto fazem fila para doar sangue. Montanhas de mantimentos surgem a todo momento. Cenas que Marina tem visto de perto. Desde 2017, ela mora com o marido em Istambul, a mais de 1.000 quilômetros do local do epicentro.
Hoje eu estive andando pelas ruas aqui do meu bairro e eu percebi que há locais como se fossem depósitos que eles estão recebendo alimentos, roupas, todo tipo de doação. Eles estão com caminhões grandes de mudança que eles enchem esses caminhões e encher o caminhão, já vai esse embora, já vem o próximo. Os voluntários, no entanto, estão tendo dificuldade de fazer com que as doações cheguem à região central do país, a mais atingida pelo terremoto, por causa das tempestades de neve. O jogador brasileiro Léo Duarte, ex-Flamengo, também está em Istambul, mas ele jogou em Adana, cidade próxima ao epicentro, e disse que lá as pessoas estão ao relento. Está todo mundo com medo de voltar para as casas, ninguém se sente seguro, com medo de que aconteça novamente. E eles não sabem o que fazer. Tanto Léo quanto Marina estão impressionados com a extensão e a violência dos tremores e lamentam ver tantas vítimas também no país vizinho. A Síria está numa situação tão má quanto, tão ruim quanto, e não estão recebendo a mesma atenção. Mesmo quem vive muito longe do local da tragédia não esconde a preocupação. Aqui no Brasil, há uma enorme população de turcos e sírios que sofrem a angústia de não receber notícias vindas do outro lado do mundo. É o caso de Tamar, que demorou um dia inteiro para fazer contato com uma prima que mora em Alepo, na Síria. Eu consegui contato com ela hoje de manhã. Então, foi muito breve porque lá não tem eletricidade. Ela falou que ela está bem e está todo mundo bem. Que o prédio que ela está ficando não caiu. Uma amiga de Tamar definiu bem o cenário de hoje para os moradores de lá. A Síria sofreu a guerra, como todo mundo sabe, agora o terremoto. Ela falou, amiga, é pior do que a guerra, esse terremoto. Ainda sobre esse assunto, o Corpo de Bombeiros daqui do Distrito Federal está oferecendo ajuda para resgatar vítimas do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. A repórter Kátia Gomes vai falar com a gente ao vivo agora para explicar como seria essa ajuda. Kátia, boa tarde. Nós sabemos que os bombeiros aqui do DF são referência em buscas, né? Mas como que seria esse trabalho? Quantos militares poderiam viajar para ajudar nesses resgates? Conta pra gente. Oi, Vitória. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. 25 militares do Corpo de Bombeiros já estão à disposição para ajudar aí no resgate de vítimas desse terremoto que atingiu a Síria e também a Turquia. Além dos 25 militares, 3 cães farejadores também estão à disposição para ajudar, né? O que falta? Falta ainda acertar. É uma ajuda do governo do Distrito Federal, né? Está sendo oferecida aí para o governo federal. Então, existe todo um trâmite, o governo federal precisa autorizar, precisa inclusive solicitar, né, essa ajuda dos militares aqui de Brasília, e se tudo der certo, eles devem embarcar para ajudar ali no resgate, né? Já passa de 40 horas desde que o terremoto atingiu ali a região. Foi um terremoto que atingiu cerca de 100 quilômetros ali, deixando, como nós vimos na reportagem, né, um grande rastro de destruição. Pessoas, né, estão ainda soterradas, e a gente sabe, né, que nesse tipo de resgate, cada minuto, cada hora faz a diferença. Inclusive, o presidente da Turquia até admitiu que houve demora na ajuda ali naquela região, e isso pode fazer a diferença. Então, se o bombeiro aqui do Distrito Federal for convocado para ajudar lá, toda a ajuda será muito bem-vinda. As imagens que nós, inclusive, vimos na reportagem, mostra ali, né, momentos muito tristes. Tem uma imagem que mostra o pai segurando a mão da filha ali de 15 anos já morta. Teve também uma mãe que acabou dando à luz a um bebê, ela não resistiu e o pai da criança também não, mas o bebê sobreviveu, né? Todo mundo que mora ali na região tem ajudado, né? Tem feito doação de sangue, doação de roupas também. Então, toda ajuda é bem-vinda. Bom, para falar sobre essa possível ajuda do Corpo de Bombeiros aqui do DF, eu vou conversar agora com o Coronel Célio Wilson, né? Coronel, uma boa tarde, obrigado pela sua participação. A gente sabe, né, o Corpo de Bombeiros aqui do DF é referência, já ajudou ali no Haiti, ajudou também em Brumadinho. Como que funciona a ajuda na prática, quando o Corpo de Bombeiros chega num local como esse, numa situação de desastre? Como que é o trabalho? Boa tarde. A equipe do Corpo de Bombeiros é uma equipe extremamente capacitada, extremamente preparada, e especificamente para esse evento
no Haiti, nesse evento na Turquia, nós preparamos 25 militares, especialistas em desastres, especialistas em busca e resgate em estruturas colapsadas. Temos a equipe contendo médicos, enfermeiros, engenheiros, militares especialistas em operações com produtos perigosos, toda uma equipe multidisciplinar para ajudar nessa catástrofe. Quando uma equipe, que nós chamamos de equipe de resposta, chega numa unidade, numa ocorrência como essa, ela é empregada nos escombros, é aquele serviço pesado mesmo de busca, procura, romper lajes, remover escombros, em busca das pessoas ainda com vidas. Estatisticamente, 7 primeiros dias após o terremoto, nós temos uma chance de 5% de encontrarmos alguém com vida. Após esses 7 dias, qualquer pessoa encontrada viva já é considerado um milagre realmente. Entretanto, há a necessidade de se resgatar os corpos daquelas pessoas que morreram para um retorno, uma resposta aos familiares, para que se possa preparar toda essa situação. O Corpo de Bombeiros ele está à disposição, é uma equipe especializada e experiente. Nós já trabalhamos em Brumadinho, trabalhamos no Haiti por 2 vezes, em 2010 e 2021. E são pessoas que já trabalharam nesse tipo de ocorrência, nesse tipo de desastre, nesse tipo de catástrofe. Todos aqui têm especialização, são instrutores. O governo federal já está mandando, ajustando uma primeira equipe para ir. O Distrito Federal, o governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Relações Internacionais, está em tratativas com o governo federal, estão alinhando com o governo federal para o envio dessa equipe. Brasília ela é referência no Brasil nesse tipo de ocorrência. Nós formamos, nós capacitamos os resgatistas, os militares que vão fazer isso das irmãs, das corporações co-irmãs, dos outros estados. Muitos deles vêm ser formados aqui, exatamente por causa disso, da expertise, da experiência dos nossos militares. Para esse caso, nós já estamos prontos. A hora que disser envie o pessoal, está todo mundo pronto. São 25 militares preparados, prontos, 19,3 toneladas de equipamentos. Mas por que essa quantidade de equipamento? Por que disso tudo? Porque nesse tipo de situação, as equipes que vão lá prestar o socorro, elas têm que ser autossuficientes. Então a água que nós vamos beber, a comida que nós vamos utilizar lá, o equipamento que nós vamos utilizar, tudo isso tem que ser levado daqui, de Brasília, tudo tem que ser levado do Brasil, não pode ser lá. Nós não podemos ser mais um dificultador, mais um empecilho para lá que já está nesse tumulto todo, nessa catástrofe toda. Então a equipe está pronta, são 25 militares altamente qualificados, altamente preparados para essa resposta, para permanecermos lá por 15 dias com autossuficiência e prestar esse apoio. E a Vitória, ela tinha falado 7 mil, mas o senhor acabou de me atualizar, então passa já de 11 mil mortos ali. É uma situação realmente dramática, né? Uma calamidade mesmo. E, como o senhor disse, a família, ela quer encontrar nem que seja o corpo, como aquela imagem chocante ali do pai segurando a mãozinha da filha. Isso, é verdade. Nós vamos acompanhando. Existe uma plataforma da ONU por onde vai sendo acompanhado todas as catástrofes, todas as calamidades que estão acontecendo no mundo. E aquilo vai sendo atualizado de hora em hora. E por lá a gente acompanhou agora há pouco, já temos mais de 11 mil mortos. E é do ser humano, né? O ser humano ele precisa do luto, ele precisa ter o corpo do seu ente querido para enterrar, para velar. E essa é uma das missões por essa equipe de busca e resgate em estruturas colapsadas. Essa equipe de resposta, quando está numa situação dessa, ela ajuda também isso, não só as pessoas vivas, mas também aquelas pessoas que já morreram, para dar um conforto aos entes queridos, dar um conforto à família. E, coronel, as imagens que chamam a atenção são imagens
também de resgate, né? Crianças ali sendo resgatadas. Tem uma imagem que a irmã, ela protege o irmão ali embaixo dos escombros. Qual que é a maior dificuldade da vítima nesse tipo de situação? É a falta de ar, a falta de água, a falta de comida? É tudo junto? É tudo junto. A primeira coisa é o abalo emocional. A pessoa ela estava no dia a dia normal dela, de repente teve um grande tremor, um terremoto, as coisas começaram a cair por cima dela. Então a primeira coisa é o abalo emocional. Aquela pessoa está presa, fechada, confinada em um local. Muitas das vezes, ou na maioria das vezes, ela está presa por alguma coisa, alguma coisa pode estar esmagando, pressionando uma parte do corpo dela. Então ela num primeiro momento ela sequer sente sede ou ela sequer lembra da fome. É aquele desespero mesmo, é a dor, porque pode ter um membro quebrado, pode ter um órgão interno rompido. Então é a dor do que foi do machucado, né? do que se lesionou, da lesão. E aí depois, com o passar do tempo, com a demora do resgate, que vão vindo essas partes do desespero, vai aumentando, né? É aquela angústia da pessoa que está sem conseguir se comunicar, sem conseguir pensar como vai sair dali, sem noção até de como ela está, de quão grave é a lesão dela. É uma dor, é um desespero e a busca por um socorro. E as equipes de resgate do mundo inteiro vão para dar esse suporte, dar esse resgate, dar esse socorro, prestar esse socorro. E cada minuto mesmo faz a diferença nesse tipo de situação? Sim, o mundo inteiro, em situações como essa, o mundo inteiro se prepara, o mundo inteiro presta solidariedade e dentro das suas capacidades vão montando as equipes para prestar o apoio. O governo federal já está montando e o governo do Distrito Federal ele está ofertando esse auxílio que é o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para compor essas equipes de resgate, compor essas equipes de socorro. É um evento muito grande, é uma catástrofe muito grande. O número de equipes para trabalhar lá, quanto maior o número de equipes, maior a possibilidade de êxito na missão. E existe no local uma equipe que é coordenada pela ONU, que faz o gerenciamento dessas equipes de resgate. Então elas ficam, antes de você chegar no local, você já informa o que você está levando, quantas pessoas estão indo, qual é a capacidade técnica dessas pessoas, qual é a formação dessas pessoas, por quanto tempo você pode permanecer naquele local. E a ONU vai administrando isso, gerenciando isso e requisitando a chegada das equipes, né? Esse é o maior terremoto dos últimos 80 anos ali na região. E além dos militares, né, a gente já tinha comentado que os cães farejadores também estão à disposição. Eles fazem um trabalho ali fundamental, né? Sim, os nossos cães também estão separados para esse evento, caso essa missão humanitária, caso nós realmente partamos para lá. Eles também têm experiência, também trabalharam no Haiti, também trabalharam em Brumadinho. Os nossos cães são tratados e contados como bombeiros, se bombeiro fossem. São bombeiros, nós os consideramos bombeiros, né? Eles também têm experiência. E com o uso dos cães, a velocidade de busca passa a ser maior. Eu consigo fazer essa busca num espaço físico maior, num espaço de tempo menor. Então e o binômio, né? O militar, o sinotécnico com o cão é que aumenta a capacidade de busca, aumenta o poder de resposta e a probabilidade de êxito da missão. Tá certo, então muito obrigado pelas suas informações, né? E parabéns pelo trabalho do Corpo de Bombeiros, por essa disponibilidade em sempre ajudar quem precisa. Vitória, é isso então, eu volto com você no estúdio. Muito bacana essa iniciativa. A gente sabe que os nossos militares são extremamente preparados, são extremamente profissionais, como nós mostramos na reportagem, você também comentou, Kátia, muitos locais ali são de difícil acesso, então toda ajuda é muito bem-vinda. Obrigada pelas informações, agradeço a participação do militar também com a gente e parabéns, né, por essa iniciativa,
por essa atitude de ir ajudar quem mais precisa. Obrigada, Kátia. Bom, agora o que é? Presta atenção. É lindo, enfeita o céu, mas o barulho gera tantos transtornos. Sabe o que eu tô falando? Os fogos de artifício. Eles vão poder continuar iluminando as comemorações, mas agora sem estragar a festa para muita gente. Quem descumprir vai ter de pagar multa. Para o Chicó, o passeio na praça é uma das principais diversões do dia. E quem vê o cachorro da Áurea todo tranquilo assim, nem imagina o susto que ele passou. Chicó morre de medo de fogos de artifícios e chegou a fugir de casa por conta do barulho. Como estava no jogo do Flamengo e começou o gol e terminou o jogo, ele estava andando na varanda e de repente, quando eu vi que eu me dei conta, cadê o Chicó? Chicó tinha sumido. E a Áurea já conhece os sinais que o Chicó emite quando está com medo dos barulhos. Ele fica mais ansioso, fica respirando mais forte, andando para lá e para cá, a carinha, o olhinho arregalado, assim, todo meio assustadinho e querendo sair, querendo se livrar daquele barulho. Agora, aqui no DF, produtos desse tipo, que produzem estampidos superiores a 100 decibéis, a uma distância de 100 metros do local da queima, estão proibidos por decreto. A medida foi publicada nesta terça-feira pela governadora em exercício e já está valendo. Na loja do Ricardo, as novas regras não vão provocar grandes mudanças. O empresário já investia na venda de fogos de baixo ruído. Em respeito aos autistas, em respeito aos pets, né? Então a gente tem que se adequar de acordo com o que a lei determina. Quem for pego soltando os fogos que não obedecem às novas regras será multado em R$ 2.500 e, em caso de reincidência, no período de até 90 dias, o valor dobra. E as lojas também vão precisar anotar dados dos clientes como identificação, tipo de produto e até o local previsto para o uso dos fogos. Quem gosta de fogos de artifício jamais vai deixar de usar esse produto. É um produto que traz alegria, que traz emoção. A gente só tem que se adequar agora sem o estampido e sim com o colorido, com os efeitos de fumaças coloridas, né? Os tutores aprovaram a nova lei do DF. O que pode ser evitado, é bom evitar. O que não tem como ser evitado, que são os barulhos dos escapamentos e tudo, que também assusta, ok. Mas os fogos eu acho que é uma coisa que pode ser mais controlado, né? Eu também acho. Bom, e a Justiça do DF aceitou mais uma denúncia contra o assassino Marinésio Olinto. O criminoso já tinha sido condenado a 37 anos de prisão pela morte de Letícia Curado e pelo assassinato de Genir Pereira. Os crimes envolviam feminicídio e violência sexual. Agora, ele vai responder também por crimes contra a dignidade sexual e importunação sexual. O TJDFT recebeu a denúncia no dia 1º de fevereiro. Agora, ele tem 10 dias desde a data para responder à acusação. Agora, olha que história chocante. A Polícia Civil está investigando o caso de uma criança de 6 anos de idade que pode ter sido envenenada por uma vizinha. Imagina só, não dá nem para acreditar numa coisa dessas, né? Quem vai contar para a gente os detalhes dessa história é a repórter Mônica Vieira. Mônica, boa tarde mais uma vez. Como foi que surgiu essa suspeita de envenenamento? Conta pra gente. Oi, Vitória. Boa tarde. Mais uma vez para você e para todos que nos acompanham. Partiu da própria mãe, que disse que tinha uma desavença, tem uma desavença com a vizinha. Então, ela está acusando a vizinha como ter sido aí a suspeita de ter envenenado as crianças. Mas esse caso é muito delicado. Eu vou tentar conversar com vocês aí de uma forma bem simples, para que o pessoal possa entender, porque as investigações agora que devem começar a respeito desse caso. Tudo teria acontecido onde as crianças estavam brincando ali numa garagem em Planaltina de Goiás quando começaram a passar mal em massa. Eram 5 crianças. Vale lembrar que esse de 6 anos que morreu no hospital de Sobradinho é a 2ª criança. O primo dele teria falecido no dia 17 de janeiro, também suspeita de envenenamento. Essa criança que morreu ontem, o Carlos Abraão, ele chegou no hospital com febre, vomitando bastante, e a mãe levou ali para o hospital e ficou internada
internado em observação. O hospital até soltou uma nota dizendo que o atendimento todo foi feito, né, que pudesse ali reverter qualquer tipo de estado da criança que chegou ali naquele momento, naquela situação, mas infelizmente não deu certo e a criança morreu. O que acontece? Esse caso agora vai ser investigado pela delegacia lá de Planaltina de Goiás, mas como a criança que veio aqui de 6 anos aqui para o hospital de Sobradinho morreu aqui no hospital, então a 13ª delegacia entrou no caso. O delegado responsável por esse caso no momento, ele disse o seguinte, que ele não vai gravar, não vai falar nada sobre esse assunto, mas vai esperar o laudo cadavérico para confirmar que realmente houve envenenamento. Existe sim essa suspeita. A mãe dessa criança, ela foi até o hospital, ela chegou a conversar um bom tempo hoje pela manhã com a nossa produtora, com a Lara, falando sobre a situação. Ela disse que suspeita e que a vizinha tem envenenado a criança e depois da morte do menino, ela registrou um boletim de ocorrência ali na região de Sobradinho. Foi quando o delegado agora entrou no caso, o delegado daqui de Brasília. Aí ele pediu aí um laudo cadavérico do corpo dessa criança que faleceu para poder confirmar se realmente houve um envenenamento ou não. A partir daí, esse caso vai ser transferido ali para Planaltina para que a delegacia de lá tome frente para poder investigar o caso. Vale lembrar que outras 2 crianças seguem internadas, o Davi de 1 ano e a Heloísa de 1 ano e 4 meses, também suspeitas aí de envenenamento. Então tá tudo muito precoce ainda, a investigação agora que deve começar para saber a linha mesmo, o que teria acontecido isso, o que teria causado isso mesmo. Essa mulher provavelmente deve ser investigada, deve ser intimada aí pela polícia para poder ser ouvida, para poder saber dessa desavença, saber até que ponto elas eram tão inimigas para ela poder envenenar essas crianças. Então existe essa suspeita, mas ainda nada efetivo de dizer não, foi ela sim que fez isso. A suspeita da mãe é que realmente ela tem envenenado as crianças e por isso elas passaram mal e 2 já morreram por conta disso. Agora a polícia vai seguir investigando esse caso. Depois do laudo cadavérico, como eu disse, vai ser encaminhado ali para a polícia, né, do estado de Goiás e a partir daí eles vão entrar nos detalhes, né? Ouvir as pessoas, ouvir testemunhas, ouvir essa vizinha, ouvir essa mãe mais uma vez, ouvir também a mãe desse priminho do Carlos Abraão que morreu ontem, que morreu no dia 17. Então ainda não dá para precisar quando foi esse envenenamento, o que teria acontecido, o que ela deu para essas crianças. A dinâmica toda ainda depende de investigação, Vitória, para chegar aí nos denominadores, para poder ir ligando uma coisa a outra e elucidar completamente esse caso. O que nós sabemos no momento é que existe sim essa suspeita. O delegado até confirmou para a nossa produtora e a nossa produtora Lara conversou com a mãe dessa criança, do Carlos Abraão. Então agora segue as investigações para poder realmente resolver o caso, para poder trazer uma transparência e até para a sociedade saber realmente o que aconteceu, porque é um caso que indigna bastante. São 5 crianças, se confirmado 5 crianças envenenadas, 2 não resistiram e agora as outras seguem internadas, Vitória. Que história maluca, hein, Mônica? Imagina só, não gosto da sua família, vou envenenar seus filhos? Precisa mesmo ser investigado isso aí, muito estranho. Mas a gente continua nesse caso, por favor, pode continuar. Eu ia até te falar que é até difícil da gente falar sobre o caso sem saber a dinâmica completa ali. A gente sabe do fato em si que existe realmente essa suspeita, mas até desencadear toda a investigação fica até confuso para a gente divulgar tudo isso, porque o delegado que está à frente aqui em Brasília, ele citou realmente essa suspeita, a mãe confirmou essa desavença com a vizinha, mas até que ponto, né, seria realmente isso verdade mesmo? Será que uma desavença seria capaz de levar uma mulher a envenenar crianças para poder se vingar da mulher? O que teria levado essa família a ter uma desavença tão grande a esse ponto, né, de gerar morte, principalmente de crianças que mexem mesmo com a sociedade? Mas então é um caso que segue em investigação, a gente vai seguir acompanhando, até porque nós dependemos desse laudo cadavérico
cadavérico do corpo desse menino, do Carlos Abraão, que morreu ontem, para poder confirmar essa suspeita do delegado e da mãe e, a partir daí, sim, tentar entender esse caso, essa maldade, né? Esse suposto envenenamento, essa confirmação, para a gente poder realmente contar como foi essa dinâmica, o que teria causado, quando surgiu essa briga entre essas mulheres e por que se vingar dessa forma, né, Vitória? Muita coisa precisa ser esclarecida. Obrigada, Mônica. E mais de meia tonelada de cocaína escondida no casco de navios foi apreendida no Porto de Santos, o maior da América Latina, só no ano passado. A droga iria para a Europa e África. Mesmo com a apreensão recorde, a polícia tem dificuldade de flagrar os traficantes que atuam na área. Mergulhadores aliciados por traficantes enfrentam a escuridão da noite para colocar os pacotes de cocaína em compartimentos dos navios que ficam debaixo d'água. É o que você acompanha agora na reportagem especial de Fábio Diamante e Robson Serantula. Esta imagem foi feita por um mergulhador durante uma inspeção a um navio no Porto de Santos, litoral paulista. É um mergulho de cerca de 10 metros de profundidade em busca de cocaína. E a droga está lá, debaixo d'água, embalada em diversos pacotes, amarrada com cordas e cabos. A cocaína estava escondida em um compartimento conhecido como sea chest, ou caixa de mar. Casos como este, que eram esporádicos, estão em claro crescimento no Porto de Santos, o maior da América Latina. É a mais nova preocupação das autoridades no litoral. As organizações envolvidas nesse transporte de cocaína para o exterior têm buscado esse meio de colocação de droga para o exterior, né, de exportação de cocaína. Segundo dados da Receita Federal, foram apreendidos no ano passado 611 quilos de cocaína que estavam em cascos de navios, o dobro do ano anterior, quando foram encontrados 313 quilos da droga. Outro dado importante: só este ano, em pouco mais de um mês, os agentes já apreenderam 293 quilos de cocaína na mesma situação. Só que ninguém foi preso. As investigações que começaram depois da apreensão da droga não chegaram aos responsáveis. A própria Polícia Federal admite uma dificuldade maior em comparação com os casos em que a cocaína é localizada em containers, em meio a produtos que serão exportados. O crime acontece, a droga é encontrada, mas você não tem um ponto de partida. Ela cria uma dificuldade a mais devido ao fato da gente não ter uma imagem para iniciar a investigação, ou às vezes até uma documentação para ser analisado, um sistema de rastreamento. Outro detalhe que chama a atenção das autoridades é que a colocação da droga nos cascos dos navios não é um processo simples. Você vai precisar de gente especializada, reduz bastante ali as pessoas que estão ali preparadas para fazer esse tipo de trabalho. A droga é sempre colocada durante a noite. Na maioria das vezes, os tripulantes não sabem de nada. Um pequeno barco se aproxima do navio, o que é proibido. A grande maioria das embarcações tem duas caixas de mar, uma na lateral e outra na parte de baixo. Dentro delas funcionam bombas que sugam água do mar, usada, por exemplo, para resfriar os motores. O mergulhador desce e abre a grade da caixa que estiver com a bomba desligada. Ele amarra os pacotes de cocaína com cordas e cabos, fecha a grade e vai embora.
A única forma efetiva de combater o aumento deste tipo de tráfico de drogas é o uso de um equipamento que a polícia e a Receita Federal não têm. É um drone que funciona embaixo d'água. Com apenas um, os agentes poderiam fiscalizar, em média, 5 navios por dia. Hoje, com o uso de mergulhadores, são inspecionadas apenas 3 embarcações por semana. O drone funciona assim. O agente controla o equipamento de uma lancha e, com o uso das câmeras, consegue vasculhar em minutos todos os compartimentos dos navios atracados no porto. Os 16 quilômetros de extensão do canal portuário têm outros graves problemas no quesito segurança. Apesar das rondas feitas pela polícia, Receita Federal e até Marinha, o controle de quem navega pelas águas é difícil. Comunidades que são dominadas pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC, chegam até as margens do porto. Não há nenhuma separação ou controle de quem se aproxima. Se durante o dia é assim, imagine à noite. O governo do Distrito Federal vai lançar uma força-tarefa para combater os crimes de feminicídio. Uma equipe formada por várias autoridades vai apresentar novas medidas de enfrentamento à violência contra a mulher e ao acolhimento das vítimas. Quem tem os detalhes é a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa tarde mais uma vez. Como essa força-tarefa deve atuar? Conta pra gente. Boa tarde, Vitória. Olha, esse grupo vai ser liderado pela Secretaria da Mulher, né? Então, além da Secretaria da Mulher, outras 9 secretarias, elas vão se reunir durante 45 dias. Precisa apresentar propostas e sugestões de políticas públicas para enfrentar, né, essa violência contra a mulher. Até hoje, né, 5 mulheres foram assassinadas, crimes que são considerados feminicídios. Então, para acabar, né, com essa violência contra a mulher, a Secretaria da Mulher reuniu aí com outras 9 secretarias e vai ter esse prazo aí de 45 dias para dar sugestões, né? O que pode ser feito para acabar com essa violência contra a mulher? A gente sabe, né? Algumas medidas podem ser feitas e quem vai explicar essas medidas é a secretária da Mulher, Gisele Ferreira, que está aqui ao meu lado. Secretária, boa tarde, obrigada pela sua participação. O que pode ser feito, né? Primeiro momento ali, vocês vão se reunir, vão apresentar essas propostas, mas você já tem ideia do que pode resolver esse problema que é grave hoje no DF? É importante boa tarde a todos, é importante essa medida porque a pauta da mulher não tem que ser só da secretária da mulher. A pauta da mulher, ela tem que ser de toda a sociedade, envolver toda a sociedade e principalmente todos os órgãos. Então, assim, por determinação da governadora em exercício, que se sensibilizou, porque se você parar para pensar, se você calcular, foi uma mulher assassinada por semana nesse ano. E nós também, segundo os dados, que é importante, 70% das mulheres que foram assassinadas, sofreram feminicídio, não procuraram ajuda. Por que não estão procurando ajuda? Nós temos uma polícia especializada, nós temos espaço especializado, nós temos órgãos que podem evitar. E por que elas não estão procurando? Então, isso é que nós vamos estar trabalhando nessa força-tarefa. E esse relatório vai acontecer depois de 45 dias, mas é importante falar que algumas medidas já vão ser tomadas durante esse percurso, durante esse encontro que nós vamos ter. Poderia dar algum exemplo de secretaria que vai participar e a ação que ela deve tomar? Algumas pessoas perguntam pra gente por que a Secretaria de Comunicação também vai estar nessa força-tarefa, porque nós precisamos colocar mais campanhas do próprio governo para orientar as mulheres aonde ela pode buscar, o que ela pode buscar, como a Casa da Mulher Brasileira, que é um local que não é só aquelas mulheres que estão sofrendo violência, mas é para toda mulher buscar uma capacitação, buscar uma orientação e também mostrar à sociedade, ao homem, que quando ele comete isso contra uma mulher, não é só uma mulher, é uma família, é uma filha, é uma mãe.
Segundo dados também que a gente relatou e sensibilizou a todos, que de 2015 a novembro de 2022 nós tivemos 151 feminicídios, 280 órfãos. Então, por isso essa importância desse trabalho em conjunto com a Sejus, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação, porque a gente acredita muito na formação do cidadão, para a gente parar de ficar aqui só colocando a pauta da mulher nas páginas policiais. Uma das secretarias que inclusive vai ajudar, como a senhora disse agora, é a Secretaria de Educação. Vocês vão fazer campanhas de conscientização ali, porque é importante colocar na cabeça das crianças, que isso pode matar uma mulher, então que elas podem inclusive até ajudar em casa, orientar a própria mãe. Talvez você é muito jovem, não saiba, mas vocês lembram, algumas pessoas vão lembrar, que para a utilização do cinto de segurança, as campanhas foram muito na escola. A gente o Detran levava muito assim, olha, e a criança chegava dentro do carro e falava assim, pai, coloca o cinto. Eu acredito que a criança vai falar assim, pai, não maltrate a minha mãe. Então, quando a gente fala que em briga de marido e mulher nós temos que meter a colher, é para a gente tentar evitar, porque depois de dar a notícia, machuca a gente. As mulheres estão machucadas. Você como mulher, você sabe como que isso, a mulher perder a vida pelo simples fato de ser mulher. Então, por isso que é um apelo a toda a sociedade. Campanhas existem, muita coisa já foi feita, a gente sabe que o governo trabalhou, tem diminuindo, mas um caso já nos machuca. É um caso, é uma família, é um dado estatístico, então nenhuma a menos. Então essa é a nossa missão, por isso que nós vamos trabalhar de forma veemente para combater esse mal. Então nesses 45 dias vocês vão pensar em formas alternativas além já do que é feito, além das campanhas, como combater esse tipo de crime? Exatamente, vai vir o carnaval, nós já estamos em parceria também para divulgação de campanhas, os canais nossos de divulgação, porque nós temos o 190, que é quando está pedindo socorro, mas nós temos aqueles canais de auxílio, como o 180, porque algumas mulheres não sabem qual tipo de violência, e a violência ela é gradativa. Começa com um empurrão, começa com uma palavra e vai aumentando. Inclusive a violência patrimonial, que é aquela que retira dela o dinheiro, retira o cartão, retira a senha. Essas informações a mulher pode buscar no 180 ou buscar uma casa, os nossos centros de atendimento. E esse canal de comunicação da imprensa é muito importante para a gente mostrar, porque às vezes tem um equipamento público e não chega essa informação até a mulher. Então, em vez da gente divulgar o feminicídio, divulgar essas ações propositivas. E com certeza, em 45 dias, várias medidas vão tomar. Exatamente, como a senhora disse, tem muita gente que não sabe, muita mulher não sabe, mas existem 5 tipos de violência, A violência física, psicológica, violência moral, violência patrimonial, violência sexual. Então é importante mostrar, que o simples fato ali, talvez, do homem proibir a mulher de usar uma roupa, de constranger a mulher, é um tipo, sim, de violência. Vocês vão ver muito isso nessa campanha que nós vamos lançar agora do Carnaval. Respeito à diversidade. Respeito a mulher estar com uma roupa curta, respeito se a pessoa tem a sua liberdade, é respeitar o ser humano. E principalmente a mulher que você está respeitando, uma família, está respeitando, com certeza é uma filha, é uma mãe. Então essa campanha, essa força-tarefa é para justamente colocar a pauta da mulher em todas as secretarias, em toda a sociedade, com o terceiro setor, com a Secretaria de Segurança. Essa é a nossa missão nesses 45 dias e ser continuado. Nós desse relatório vão ter medidas emergenciais, curto, médio e longo prazo, mas que nós vamos cessar e que as pessoas vão entender que quando elas fazem qualquer mal à mulher, elas vão ser punidas, isso é importante. Certo, então, secretária, muito obrigada pelas informações e, inclusive, a secretária estava comentando, Vitória, que uma outra medida que também deve ser adotada, que já está ali em elaboração, é a construção de mais 2 casas brasileiras, que é 4 casas brasileiras. Então, esse projeto também está em andamento e vai ajudar aí muitas mulheres nesse enfrentamento contra a violência. Todo o serviço é muito bem-vindo, Kátia? Como a secretária disse aí, uma mulher foi morta por semana, praticamente aqui no Distrito Federal esse ano. E 70% não buscaram ajuda, Então, 70% dessas mulheres que são vítimas de feminicídio não buscam ajuda ou por
medo ou por falta de informação, mas a gente está aqui sempre para mostrar iniciativas como essa, né, para divulgar, até mesmo como a secretária disse, não só o caso de feminicídio que a gente precisa noticiar aqui, mas também esses programas, esses projetos que vão auxiliar muitas mulheres. Obrigada, Kátia. Agradeço a participação da secretária também conosco. Bom, vamos ao noticiário político. O presidente Lula disse que o Banco Central deve explicações ao Congresso Nacional sobre a política de juros adotada pela instituição. É a segunda vez nesta semana que Lula reclama da gestão do presidente do banco, Roberto Campos Neto. Lula repetiu nesta terça que com a taxa de juros de 13,75% ao ano, o Brasil não terá como crescer. O presidente falou durante um café da manhã com jornalistas independentes. Eu não discuto com o presidente do Banco Central. Eu fiz 2 críticas à imprensa. Ele deve explicações, não a mim, ele deve explicações ao Congresso Nacional, a quem o indicou. Foi o Congresso que aprovou na gestão passada o projeto que deu autonomia ao banco e mandato de 4 anos para o presidente da instituição. Enquanto Lula insiste nas críticas ao Banco Central, auxiliares do Ministério da Fazenda negam que esteja no radar do governo trabalhar para a exoneração de Campos Neto do cargo. O projeto que deu autonomia ao BC prevê a possibilidade de saída do dirigente quando metas de inflação não são cumpridas. Nesta terça, Lula disse acreditar que Campos Neto quer acertar. No entanto, ressaltou que os juros precisam baixar para o país crescer. Eu sempre parto do pressuposto de que as pessoas estão com boa fé, de que ele quer consertar a economia brasileira, de que a economia precisa voltar a crescer. Eu espero que o Haddad esteja acompanhando, que a Simone esteja acompanhando. Esse país não pode continuar tendo crescimento pífio, porque esse país precisa gerar emprego. Esse país tem que acabar com a fome de 33 milhões de pessoas. Lula defendeu ainda a responsabilidade fiscal. Eu sou amplamente favorável à responsabilidade fiscal. A gente tem que ter responsabilidade fiscal, responsabilidade política, responsabilidade econômica e responsabilidade social. E em todas essas coisas que nós precisamos ter, a mais grave de todas é a social. Já o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a independência da instituição traz um melhor custo-benefício para a política de juros. E o Comitê de Política Monetária divulgou os detalhes da manutenção da taxa de juros em 13,75% ao ano. A decisão da principal autoridade monetária do país, anunciada na semana passada, agora veio acompanhada de avaliações do cenário econômico. Na ata, o Copom considera que houve uma deterioração nas expectativas de inflação a longo prazo por incertezas em relação à política fiscal do governo com o aumento de gastos. Mas o texto também pondera que o pacote fiscal apresentado pelo Ministério da Fazenda no mês passado, que prevê aumento da arrecadação, pode contribuir para a redução do risco de alta sobre a inflação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, considerou a avaliação positiva. Uma ata mais, vamos dizer, amigável em relação aos próximos passos que precisam ser tomados. Hoje, durante um evento nos Estados Unidos, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu a independência da instituição. Em inglês, disse que a autonomia é importante porque desconecta o ciclo de política monetária do ciclo político e que quanto maior a independência, menos o país vai pagar em termos de custo-benefício para a política monetária. A taxa de juros é uma ferramenta do Banco Central para controlar o fluxo do dinheiro. Taxa baixa incentiva o consumo, o que pode levar ao aumento dos preços e serviços. Taxa alta, como a atual, inibe o consumo, o que pode levar à diminuição dos preços. O efeito colateral é a retração de investimentos por parte do setor produtivo, que se depara com juros elevados na hora de tomar financiamentos.
O economista Felipe Salto, ex-secretário da Fazenda de São Paulo, avalia que o presidente Lula atrapalha ao criticar o Banco Central. Evidentemente que o presidente da República tem direito de opinar e de falar sobre o juros, sobre a economia. Mas é preciso ter muita cautela, porque o peso da palavra dele é muito grande. André Perfeito, mestre em economia pela PUC de São Paulo, avalia o que o governo precisa fazer para a queda dos juros. Reforma fiscal e tributária. Primeiro a tributária, depois a fiscal. Isso daí eu acho que já vai dar bastante assunto, né, para a gente começar a ter que trabalhar. Quais são as grandes medidas que o governo fez até agora? Até agora nenhuma. O governo federal vai enviar ao Congresso um projeto de lei propondo mudanças no BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. As medidas foram antecipadas pelo presidente do banco, Aloísio Mercadante, a repórter Débora Bergamasco, no programa Perspectivas do SBT News. Na primeira entrevista, depois de tomar posse, Aloísio Mercadante revelou que vai apresentar ao presidente Lula um projeto de lei propondo mudanças nas regras do BNDES para garantir mais crédito com taxas menores. A proposta é zerar o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, e suspender o repasse obrigatório de dividendos à União. Mas não é só isso. E melhorar a taxa de juros. Débora, o Brasil hoje está com a maior taxa de juros básica do mundo. Nós precisamos ter uma economia com juros mais baixos. Hoje, 50 milhões de brasileiros estão negativados, não têm acesso a crédito. O senhor falou da sua preocupação em financiar iniciativas de empreendedores mulheres, negros. Na prática, como é que vai ser isso? Como é que as pessoas vão acessar isso? Nós vamos dar condições favorecidas quando a micro e pequena empresa, por exemplo, a empresa foi uma empreendedora mulher. Empoderar as mulheres no mercado de trabalho. E a mesma coisa em relação a negros e negras. Ao ser questionado por que Lula enfrenta o mercado, Mercadante defendeu as atitudes do presidente. O mercado pede para aumentar os juros, aí pode pedir. Mas se falar que os juros não pode ser alto, não pode dizer por quê. Tem que ter debate, tem que ter argumentos, tem que ter uma coisa consistente. O senhor acha que essas críticas que ele faz ao mercado têm uma estratégia? Lógico que tem. Tem uma estratégia e tem uma pauta que ele quer discutir. Vamos voltar ao noticiário local. 3 criminosos morreram durante uma troca de tiros com policiais militares de Goiás, na BR-040, perto de Valparaíso. Quem vai explicar melhor essa história pra gente é a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa tarde. Parece que antes desse tiroteio, esses bandidos teriam invadido um clube e feito um arrastão por lá. Conta pra gente. Exatamente, Vitória, esses criminosos, eles invadiram um clube, fizeram ali funcionários e donos daquele clube de reféns, o clube estava fechado, então eles foram feitos ali de reféns e esses criminosos roubaram diversos objetos e fugiram com um veículo ali que pertence aos donos do clube. A polícia ficou sabendo, né, desse furto, desse roubo ali e dessa fuga desses criminosos nesse veículo, começou uma perseguição e conseguiu encontrar os criminosos. Para dar todos os detalhes desse caso, eu vou conversar agora com o tenente Tiago de Paula Ferreira, que está aqui ao meu lado. Ele participou dessa operação. Muito obrigado pela sua participação. Então, tudo começou com esse arrastão, né, ali nesse clube. Como é que foi? Boa tarde. Por volta das 10 horas da manhã, na cidade ocidental, no Clube Recanto das Águas, 3 indivíduos portando armas de fogo renderam 6 vítimas nesse clube e levaram dali, além da caminhonete, aproximadamente R$7 mil em espécie, celulares, relógios, bolsas, mochilas, e pegaram destino no Distrito Federal via BR-040. As equipes de Rotan, com posse dessas informações, em especial da placa do veículo, intensificou o patrulhamento, conseguiu visualizar esse veículo na BR-040, tentou proceder à abordagem. Os indivíduos aumentaram a velocidade, empreendendo assim a fuga, e tentaram a fuga por uma marginal, uma rua marginal, a BR. Já eles saíram da cidade ocidental e já estavam na altura de Valparaíso, de Goiás, por volta ali da altura do Parque Esplanada 5. Quando eles perceberam que a fuga não teria êxito, nós já estávamos no encalço deles, 3 equipes de Rotan. Eles pararam bruscamente, 2 deles desceram disparando contra uma equipe de Rotan. As equipes revidaram a injusta agressão. 2 indivíduos foram socorridos com vida, um veio a óbito no local.
a caminhonete e todos, repito, todos os bens foram recuperados e devolvidos às vítimas. Todas as vítimas também estavam bem. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local fazendo atendimento dessa primeira ocorrência que foi o roubo. Esses criminosos, eles tentaram ali atirar contra os policiais, né? Claro que vocês se defenderam. Os 3 acabaram morrendo, um no local, outros 2 socorridos, mas morreram no hospital. Positivo, a Polícia Militar, o batalhão de Rotan, ele vai para prender o criminoso. A gente treina para fazer isso, só que também a gente treina para um eventual confronto, que é quando o indivíduo ou os indivíduos, os criminosos, melhor dizendo, intentam contra a vida dos policiais. Graças a Deus, os nossos policiais são bem treinados, nós demos uma resposta eficaz, os policiais todos ficaram bem, embora um policial nosso teve ferimentos leves, e as vítimas também bem. O resultado a gente considera eficiente, embora o desfecho, quem escolha é o ladrão. E esses criminosos, eles já tinham passagens pela polícia? Sim. Em suma, homicídio, roubo, receptação, tráfico de drogas, posse de arma, porte de arma, então a ficha criminal é extensa. E como que as vítimas ficaram, né? Porque eles entraram lá, fizeram um arrastão, roubaram diversos objetos, vocês apreenderam ali algemas, eles utilizaram essas algemas para prender as vítimas? Muito boa a sua pergunta, para descrever o que eles fizeram com essas vítimas. Eles foram brutais, eles utilizaram de violência física e psicológica, eles algemaram vítimas, eles chegaram a efetuar disparo dentro do clube, não sabemos se para intimidar ou mesmo para alvejar alguém, graças a Deus ninguém foi alvejado no local, mas eles foram muito vis e muito ousados em efetuar uma ocorrência dessa magnitude na cidade ocidental, no estado de Goiás. Inclusive, imagens mostram eles ali agindo dentro do clube. Sim, o sistema de circuito interno de segurança mostrou as vítimas sendo rendidas, o roubo sendo efetuado e também a gente conseguiu imagens de uma câmera de segurança de um posto na saída da cidade ocidental, onde mostram esses criminosos empreendendo a fuga, onde começou o nosso acompanhamento das equipes de Rotan a esse veículo roubado. E a polícia começou esse acompanhamento bem rápido, né? Logo após ali a ocorrência. Foram as vítimas que ligaram para a polícia? Como é que foi esse socorro? Logo após que as vítimas foram liberadas, elas acionaram o 190, pedindo socorro da polícia. E aí toda a Polícia Militar estava ciente, empenhada, e aí a gente intensifica esse patrulhamento. A gente busca o ponto inicial, as rotas de saída, e graças a Deus nós fomos exitosos em encontrá-los ali na saída da cidade ocidental. A gente estava naquele momento com a prioridade total para essa ocorrência. E no final deu tudo certo, tudo foi recuperado, o dinheiro? Tudo, graças a Deus, tudo foi recuperado, todos os policiais bem, vítimas bem. Vocês chegaram a conversar com as vítimas? Como é que eles ficaram depois dessa ocorrência? O susto é enorme, nós conversamos pouco com as vítimas porque a ocorrência demandou muito tempo, mas visivelmente assustadas, mas também muito agradecidas pelo desfecho final. É importante, reforçar. Se tiver uma ocorrência, algum caso de roubo, sempre ligar para a polícia, que a polícia ela tenta agir ali da maneira mais rápida. Sim, a Polícia Militar ela trabalha ininterruptamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente tem satisfação em fazer isso. Os policiais de Rotan são vocacionados, estão aqui por opção, não ganham nada mais por isso. Teve algum furto, roubo, qualquer tipo de atentado físico contra a pessoa, acione o 190. A Polícia Militar do Estado de Goiás está sempre à disposição, o Batalhão de Rotan está sempre à disposição. Esse tipo de ocorrência é comum ali na região, invadir algum estabelecimento, fazer vítimas de reféns e acabar fugindo ali com o veículo, levando objetos, é comum? Dessa magnitude, não. É comum efetuarem roubos, tentarem efetuar roubos ou conseguirem efetuar roubos em ponto de ônibus, uma coisa de menor potencial. Em relação a essa ocorrência, qualquer roubo a gente considera como um crime e tem que ser combatido, Mas dessa magnitude, um roubo dessa magnitude não é comum. Não é comum. Então tá certo, tenente. Muito obrigado pelas suas informações. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho da polícia, Então é isso, Vitória. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Kátia, pelas informações. Agradeço a participação também do tenente, de toda a equipe, que saiu de Valparaíso e veio aqui atender o nosso jornal. Obrigada, boa tarde.
Bom, e a partir de hoje tem mudanças para quem passa ali pela Avenida Hélio Prates, em Taguatinga. Alguns desvios vão ser feitos por conta das obras de revitalização que estão acontecendo por lá. Quem vai explicar para a gente como está tudo funcionando por ali é o repórter Michael Leão. Michael, boa tarde mais uma vez. Como é que está o trânsito por aí neste momento? Oi, Vitória. Boa tarde novamente para você. Para quem está chegando agora no SBT Brasília, o movimento agora, Vitória, ele já é pesado. Mas imagina isso daqui, essa imagem que o Marcelo Boizinho está mostrando para a gente agora, 6, 7 horas da tarde, bem naquele horário de pico. Isso porque nessa altura que nós estamos aqui da Hélio Prates, bem próximo à QNM 1/2, justamente sentido sol nascente, houve um estreitamento da pista, ou seja, a gente vê aí só uma faixa segue fluindo. Então o trânsito ele acaba sendo ali apertado, dá um congestionamentozinho e isso deve seguir, Vitória, pelo menos pelos próximos 15 dias. O Boizinho está mostrando pra gente também, justamente aqui no cruzamento da Hélio Prates com a leste. Quem vem do sentido sul aqui para o norte ou vice-versa, Vitória, não vai conseguir cruzar a Avenida Hélio Prates. Qual que é a orientação para quem vem, por exemplo, sentido sul para acessar a parte norte? É subir a Hélio Prates até a Avenida da Caixa d'Água e por lá conseguir fazer essa passagem. Mas, Maicon, por que essa parte aqui, justamente da leste, ela foi interditada? Não vai acontecer essa transferência de veículo do lado sul para o norte, nem vice-versa. É porque nesse momento aqui, Vitória, isso vai acontecer também em outros cruzamentos, bem próximo às faixas de pedestre, como a gente tem essa daqui, por exemplo. A partir de agora, serão faixas elevadas. Elas vão ter o mesmo nível da calçada. Para o motorista, vai funcionar como se fosse um quebra-molas. Então, é necessário que faça essa interdição. Mas a gente também estava vendo aqui, como o Boizinho está mostrando, também parte justamente desse corredor ali do BRT, essa parte da infraestrutura, da pista, ela também está sendo alterada e por isso, nesse exato ponto em que nós estamos, tem essa interdição. Então, Vitória, só recapitulando para quem está chegando agora, esse ponto justamente do estreitamento é sentido sol nascente aqui na QNM1 e QNM2, é um trecho de mais ou menos 130 metros e só uma faixa fica disponível para o fluxo. Então os cruzamentos com a Avenida Hélio Prates com a via MN2 vai ser interrompido para a instalação dessa faixa de pedestre elevada e por isso tem tomar cuidado, o motorista vai ter que seguir algumas rotas alternativas. E como fica também o transporte coletivo, a gente vê aqui na Hélio Prates é justamente um ponto onde esses ônibus passam diariamente rotas, então para o passageiro do transporte público tem que ficar atento com a nova rota dos ônibus, que terão que adotar agora esse desvio, como a gente disse, passando pela Hélio Prates com a QNM2, subir lá para a altura da Feira Central e vão retornar à avenida no cruzamento com a QNN11, próximo ao posto da Secretaria de Fazenda. O transporte público vai adotar desvios, Vitória, para tentar minimizar os impactos nos trechos de faixas estranguladas, como essa daqui, que a gente vê ali agora. Marcelo Boizinho vai mostrar pra gente, o ônibus, ele acaba ficando limitado, tendo que disputar espaço com os outros carros, já que a faixa que era exclusiva, ela está interditada até mesmo para essas manutenções, como a gente está vendo, sendo feita logo mais aqui embaixo. Agentes do Detran, Vitória, estão aqui no ponto para ajudar a dar uma organizada, mas de toda forma a gente sabe, se puder evitar passar por aqui, vai ser melhor, porque se agora, perto da 1 hora da tarde, o trânsito já está assim, pesado, difícil, imagina no horário de pico no final do dia, né? É isso que eu ia falar, viu, Maico? Agora 1 da tarde, 1h05, né? E o trânsito já tá assim, uma via só aí na Hélio Prates, imagina, no horário de pico, imagina ali fim da tarde, então quem puder pegar um caminho alternativo, né, dar uma voltinha maior, mas evitar esse estresse, porque ali, ó, o Boizinho já tá mostrando, já tá tudo parado, né? Ônibus, carro, moto, então vira uma confusão, né? Além das obras ali que acabam chamando a atenção do motorista e vai mais devagar. É claro, é importante mesmo reduzir para evitar todo tipo de acidente. A gente vê também que o Detran tá ali, né, fazendo a fiscalização da via, mas é importante ter muita paciência e quem puder conseguir, pegue ali um caminho alternativo que eu acho que vai ser uma melhor opção. Obrigada, Michael. Valeu. E a Polícia Civil prendeu hoje de manhã o sócio de uma rede de padarias do Riacho Fundo 1, suspeito de instalar gambiarras
para furtar energia da rede elétrica. Assim, ele não precisava pagar a conta de luz. As investigações começaram depois de uma denúncia anônima. A polícia e os técnicos da Neoenergia vistoriaram 2 padarias do Riacho Fundo 1 e encontraram ligações clandestinas entre a rede elétrica e as padarias. Elas não tinham sequer medidores instalados. O sócio foi autuado pelo crime de furto qualificado, foi solto em audiência de custódia, mas será indiciado e vai responder ao processo na justiça. Se condenado, pode pegar até 8 anos de prisão. As 2 padarias também foram multadas. Hoje estão funcionando com geradores até fazerem a reinstalação adequada à rede elétrica e, claro, voltarem a pagar a conta de luz, né? É o mínimo. Bom, e a polícia investiga como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, o naufrágio da embarcação que deixou pelo menos 6 mortos. O barco afundou no último domingo. 2 pessoas ainda estão desaparecidas. A embarcação passou por perícia nesta terça-feira. O condutor da traineira, Marcos Paulo da Silva Correia, prestou depoimento, mas o que ele disse não foi revelado. Marcos perdeu o filho Eduardo, de 14 anos, e a esposa ainda não foi encontrada. A traineira naufragou na tarde do último domingo na Baía de Guanabara. O barco, com 14 pessoas a bordo, saiu da Ilha do Governador, passou pela ilha de Jurubaíba em direção ao município de São Gonçalo. Mas uma tempestade provocou o naufrágio já perto da ilha de Paquetá. 6 pessoas e um cachorro morreram. Outras 6 foram socorridas com ferimentos leves. Nesta terça-feira, foram enterrados os corpos de Everton Costa de Assunção, do casal Michele Bayer de Moraes de Sena e Evandro José de Sena, e de Juliana Gomes da Silva e do filho dela, Caio Gomes da Silva, de apenas 3 anos de idade. A primeira vez que eles fizeram um passeio numa traineira, porque eles trouxeram uma quantidade de amigos, né, que a lancha não comporta muita gente. Então eles alugaram essa traineira. Até o barqueiro mesmo, ele é muito experiente nessa área, ninguém está entendendo o que aconteceu. O Corpo de Bombeiros continua à procura dos 2 desaparecidos. São eles Fábio Dantas Soares, de 46 anos, e Isabel Cristina de Souza Borges, de 38. O trabalho de busca já dura mais de 48 horas sem interrupção. Agora, o grupamento marítimo ampliou o raio de ação por causa das marés, que podem estar deslocando as vítimas para longe. O Corpo de Bombeiros sempre acredita na possibilidade de encontrar uma vítima com vida. A Baía de Guanabara é um local onde é muito frequentado por pescadores, então sempre que tem alguma alteração a gente é avisado, a gente trabalha sempre em parceria e até o momento a gente não teve essa informação. Então a gente continua com as buscas, mas sabemos sim que a cada hora que passa, que a cada dia que passa, essa probabilidade diminui bastante. O governador de Roraima veio a Brasília e propôs a criação de programas sociais de assistência a garimpeiros que deixaram a terra indígena Yanomami. Senadores que representam o estado pedem uma comissão para apresentar soluções para a crise. Antônio Denário fez a proposta para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em reunião nesta terça, com a presença de parlamentares da bancada de Roraima. Segundo o governador, cerca de 50 mil pessoas vivem do garimpo no estado e são necessárias ações para garantir a saída efetiva dos garimpeiros, em especial de terras indígenas. Criar novas áreas de mineração em cooperativas de garimpeiro, fazer um programa social fora de área indígena, lógico em áreas do estado, para que eles possam deixar essas áreas e poderem trabalhar, criar também programas sociais que possam atender essas pessoas quando saírem da área que eles estão trabalhando. Os senadores de Roraima entregaram um pedido de criação de uma comissão externa para apresentar soluções à crise na terra indígena Yanomami. A ideia é que a comissão também conte com a participação de representantes da Procuradoria-Geral da República e dos Ministérios da Defesa, Justiça e Direitos Humanos. O pedido será votado nesta quarta-feira pelo Senado.
Ainda nesta terça, a Caixa Econômica Federal fechou uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social para oferecer atendimentos específicos aos povos indígenas de regiões remotas, em Roraima e no Amazonas. Mais de 30 mil famílias indígenas serão beneficiadas com orientações para ter acesso ao Bolsa Família, por exemplo. Já na próxima quinta, um caminhão da Caixa vai estacionar na cidade de Bonfim, em Roraima, e vai circular por outros 3 municípios da região. No Amazonas, 8 cidades terão reforço de estruturas da Caixa. Um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando celulares e um notebook numa clínica da Asa Sul. Ele teria fingido ser técnico de informática para ter acesso ao interior da unidade. Quem tem os detalhes é a repórter Mônica Vieira. Mônica, boa tarde mais uma vez. Os bandidos estão usando toda a criatividade para conseguir cometer crimes, né? Mais uma vez, boa tarde, Vitória, para você e para todos que nos acompanham. Isso mesmo, se usassem essa criatividade para trabalhar de forma honesta, com certeza estariam ganhando muito mais. Mas preferem aí a facilidade, né, Vitória? Esse caso chama bastante atenção, que aconteceu na 514 Sul, numa clínica de saúde, porque por coincidência, na segunda-feira, a sócia do estabelecimento, a Elisângela Dias, de 41 anos, ela disse à polícia que havia solicitado um serviço de reparo na internet Wi-Fi do local, mas os técnicos não haviam agendado o dia e nem o horário, mas ficou aquela coisa no ar, precisa de reparo. Aí o que aconteceu? Quando foi ontem, esse homem que, de acordo aí com a sócia, disse que conhecia bem o local, porque ele chegou, em 10 minutos ele fez o limpo ali, onde ele conseguiu chegar na administração, roubou um laptop, 2 celulares, mexeu nas gavetas e sabia precisamente onde ir em cada local ali para pegar o que ele... Parece que ele estava determinado e já sabia o que queria. Agora, a preocupação aí dessa mulher é que esse homem utilize os dados dos clientes ali da clínica para poder dar trabalho aí para eles, né? Questão de dados bancários, nome, endereço e poder causar um tumulto aí na vida desses clientes frequentadores da clínica da 514, perdão. Ela registrou o boletim de ocorrência na primeira delegacia de polícia. Nas imagens nós podemos ver aí que o homem, esse suspeito, ele entrou com muita facilidade no local porque o próprio funcionário abriu a porta para ele, achando que se tratava aí de um técnico em TI, informática, então que estaria indo ali para organizar a internet do local. Em 10 minutos ele fez todo o rombo no local, só não levou mais coisas porque ele não localizou e foi embora. Em seguida ele ligou para esse funcionário ali da clínica, ligou para uma das sócias e perguntou: olha, tem um rapaz aqui fazendo a manutenção e tudo, e foi onde ela esclareceu que não se tratava, que poderia ser um roubo. Então um rapaz ali, o suspeito aí das imagens, também percebeu, não ficou intimidado com as câmeras no local, simplesmente pegou as coisas e foi embora. Agora a primeira delegacia de polícia, onde essa mulher registrou o caso, segue investigando e também tenta localizar esse homem que furtou esse laptop e também os 2 celulares do local, Vitória. Que cara de pau, hein, Mônica? E ele nem escondeu o rosto, né? Ele se passou por técnico de informática, então acho que a população consegue ajudar também. Quem conhecer, reconhecer esse homem, né, das imagens, pode ligar no 197, o contato da Polícia Civil, não precisa se identificar e vai ajudar a tirar mais um criminoso da rua. Obrigada, Mônica. Volta ao noticiário. O Hemocentro recebeu um ônibus que vai ajudar na coleta de doações de sangue. O coletivo vai percorrer diversas cidades do DF com o objetivo de facilitar a coleta do material. A repórter Mônica Vieira tem mais informações. Isso mesmo, Vivi. A nossa equipe está aqui no Palácio do Buriti para essa entrega oficial desse ônibus do Hemocentro. Esse veículo ele vai facilitar na captação de mais bolsas, de mais doadores de sangue para poder salvar vidas. Afinal, nós sabemos que uma bolsa de sangue ela salva em média 4 pessoas. E para falar um pouquinho mais dessa entrega oficial e também dessas bolsas que serão captadas, nós vamos falar com o presidente do Hemocentro, aqui, Osnei Okumoto. Obrigada, viu, presidente, por falar com a gente. É um dia especial para o Hemocentro. Sim, a entrega desse ônibus permite com que a gente chegue muito próximo do que a Organização Mundial da Saúde preconiza,
que é uma coleta de 3 a 5% da população. Como nós temos uma população no GDF que gira em torno de 3 milhões e 200 mil habitantes, se a gente for contar o entorno, chegamos quase 5 milhões, que a gente acaba atendendo aqui também, né, vai melhorar muito esse 1,8% que nós temos hoje. Então, é importante não só a questão inicial do trabalho, porque a gente treina a nossa equipe, a gente valida os processos para que a gente possa dar segurança para os doadores e para os receptores de sangue, mas principalmente porque a gente pode dar o acesso a toda a população do Distrito Federal para que eles possam se tornarem doadores de sangue. Afinal, tem pessoas que às vezes não têm essa facilidade do acesso, de irem até o Hemocentro. Então, esse ônibus pode facilitar até as pessoas de baixa renda que têm esse tino, essa vontade de ser doador, mas não tem condições, às vezes, de se deslocar. A maioria dos doadores a nível de Brasil não tem veículos, né, para poderem se deslocar até um centro de captação de sangue, um centro de coleta, né, num Hemocentro. E aí, então, a gente vai facilitar muito, principalmente as cidades mais distantes, as RAs mais distantes. E também estaremos procurando ali atender o entorno. Muitas pessoas vêm de Valparaíso, Lusiânia, fazendo as doações de sangue aqui no nosso Hemocentro. Então, é uma distância muito grande e pessoas que são heróis, né, porque deixam praticamente o dia inteiro, né, das suas vidas para poder fazer uma doação de sangue. Presidente, vamos falar um pouquinho das doações atuais. Nós sabemos que, em média, são coletadas 285 bolsas. Vocês pretendem aumentar agora com o ônibus em quantos por cento? Inicialmente, a gente começa com 10% dentro da nossa capacidade de treinamento, de validação. Né? A equipe ela é toda treinada, mas ela estará num ambiente totalmente diferente, que é externo. Né? E estaremos nos deslocando para várias localidades. Esse ônibus ele tem um gerador de energia, mas a gente trabalha com pontos trifásicos para poder ter energia, e ele é todo com ar-condicionado, com câmara de conservação de sangue. Então a gente tem que dar todo o conforto necessário para os doadores de sangue, assim como para os nossos colegas que estarão lá dentro trabalhando. Então, aos poucos, a gente vai aumentando essa capacidade de coleta e vamos assim nos dirigindo, né, para essas RAs. Eles vão começar a conhecer, né, com essa entrevista de agora, vão acabar conhecendo esse trabalho e tenho certeza que é um sucesso muito grande, é um case aqui para o Distrito Federal. Presidente, vamos falar um pouquinho dessa importância de se tornar um doador de sangue, né? Explica para o pessoal de casa o que uma bolsa faz na vida de um paciente. Nós sabemos que ela pode salvar até 4 vidas. E são pessoas que estão, às vezes, internadas, pessoas que sofrem acidentes e precisam de uma reposição sanguínea. Como que funciona de forma bem clara para o pessoal ali de casa entender para onde vai parar o sangue doado? Então, quando a gente faz todo esse preparo, né, tem todo esse cuidado de fazer a coleta do sangue e armazenar, né, as nossas unidades, fornecemos sangue para 17 hospitais aqui do Distrito Federal, 3 deles são hospitais federais, e aí esse sangue ele tem a função de atender primeiramente as pessoas que chegam no pronto atendimento em caso de urgência, pacientes acidentados, pacientes baleados, então esses normalmente precisam de sangue de imediato. Então, o sangue estará disponível na agência transfusional dos hospitais e o Hemocentro ele fica com estoque estratégico, né, que é para atender os casos de emergência e grandes catástrofes. Então a gente sempre trabalha com esse estoque, a gente tem um plano de contingência e a gente fornece esse sangue não só aqui para o Distrito Federal, já encaminhamos sangue para outros estados aqui da Federação. E como que vai funcionar esse cronograma de visitas às cidades? Vocês já têm isso pré-determinado? A gente precisa ter um contato inicialmente com todos os administradores regionais. A gente obedece a essa hierarquia, né, de estarmos indo até lá, mas antes falando, né, com o administrador regional para que a gente possa estar ali na administração deles. Nós já fizemos um contato com o Bispo Renato para Taguatinga, então na sexta-feira que vem nós estaremos já no Shopping JK em Taguatinga, fazendo a primeira coleta depois aqui da entrega, que hoje a gente vai fazer a coleta, já tem muitas pessoas que já fizeram o agendamento, então todas as vezes que a gente anunciar, entrar no Agenda DF e lá fazer o agendamento para fazer as doações de sangue. É importante o agendamento porque a pessoa chega e já vai sendo atendida, né?
Quando você tem uma demanda espontânea, aí normalmente pode chegar muita gente ao mesmo tempo e demorar um pouco. Então vale ressaltar que mesmo com a unidade móvel, as pessoas precisam ali agendar o atendimento para não tumultuar e fazer a doação com bastante tranquilidade. Sim, a gente aprendeu na pandemia que é necessário que a gente tenha essa organização, que a gente possa oferecer um serviço de qualidade, dando tranquilidade para esses doadores, né, para que eles fiquem mais à vontade e que eles sejam atendidos mais rapidamente. Obrigada, presidente. Eu falei agora, Vivi, Vitória, com o Osnei Okumoto, que ele é presidente do Hemocentro. Vale ressaltar que a verba desse ônibus, metade foi do próprio Hemocentro e a outra veio da Câmara Legislativa. Um investimento importante aí para a sociedade, porque vai facilitar para os doadores de sangue. Vale lembrar também que é necessário observar o Agenda DF. Toda vez que o ônibus anunciar a cidade em que vai estar, é necessário que o doador faça o seu agendamento, o pré-agendamento, para não tumultuar o atendimento. Assim como o presidente acabou de falar, na próxima sexta, já no Shopping JK, quem estiver por lá, que é da região, né, pode já se antecipar, já fazer ali no Agenda DF essa marcação para poder doar sangue. Afinal, sangue realmente doado, né, o sangue ele salva vidas e é importante nós, como cidadãos, fazer a nossa parte. Eu volto com você no estúdio. Que iniciativa bacana, né? E cresce o número de idosos empregados. A maioria ainda atua na informalidade, mas muitas empresas vêm abrindo vagas com carteira assinada para os candidatos com 60 anos ou mais. Bom dia, bom dia. Seu Antônio chega pontualmente no emprego às 7h30 da manhã. Ele tem 70 anos e se aposentou há 5. Mas nem pensa e nem pode parar de trabalhar. Muita gente que está aposentado necessita e muitos não têm como trabalhar. E um salário mínimo de aposentadoria não dá. Com base em informações do IBGE, o SEAD, a Fundação de Análise de Dados de São Paulo, fez um estudo que mostra que o Brasil tem hoje mais de 7,5 milhões de trabalhadores com o perfil de seu Antônio, ou seja, com mais de 60 anos. A pesquisa inédita envolvendo a última década mostra um acréscimo de 727 mil pessoas nessa faixa etária nesse período. Outro dado, mais de 70% atuam na informalidade. O estado de São Paulo tem a maioria dos idosos ocupados, 2 milhões. Um dos responsáveis pela pesquisa explica esse cenário. Nós estamos vivendo mais e as pessoas estão ficando mais tempo no mercado de trabalho porque estão tendo uma vida mais longeva. Com o envelhecimento da população, as empresas têm contribuído para incluir os mais experientes no mercado de trabalho. Nesta rede atacadista, na Grande São Paulo, um programa foi criado para contratar profissionais com mais de 60 anos. Já são 135 e eles estão em todas as áreas. Não basta ser só uma questão, né, competitiva, uma questão de necessidade. Né? Então, se a gente não mudar a forma de contratar, a forma de receber essas pessoas, preparar esse ambiente, nós vamos perder força de trabalho. Aos 60 anos, seu Robélio, no meio dos mais jovens, aprende, ensina e se reinventa. Na verdade, a gente precisa, obviamente, do trabalho, né, da subsistência da família, mas também tem um fator motivacional. Você está produzindo como se fosse uma medicação, né? Você só faz bem. Aposentados e pensionistas do INSS recebem neste mês o pagamento referente a janeiro com um reajuste de quase 6%. O mesmo índice foi usado para corrigir a tabela de contribuição da Previdência dos trabalhadores em geral. A Marinês fez as contas. É um desconto considerável, assim, na renda mensal ele faz uma diferença, né? Mas lá pensando em futuro e aposentadoria, é bom porque aumenta a minha média para quando eu me aposentar, né? As novas faixas de contribuição valem para trabalhadores com carteira assinada, empregados domésticos e avulsos. As alíquotas do INSS variam de 7,5% a 14%, dependendo da remuneração.
A menor contribuição é de R$ 97,65, referente ao salário mínimo de R$ 1.302. Assim como a tabela de descontos, as aposentadorias e pensões do INSS também foram reajustadas, no valor de 5,93%, correspondente ao INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do ano passado. Esse reajuste vale para quem recebia o benefício em janeiro de 2022. Para quem se aposentou ao longo do ano passado, o percentual será mais baixo, de acordo com o mês de início do pagamento. Esse índice é pago de forma proporcional. Quanto menos tempo a pessoa tem o benefício, menor vai ser a recomposição inflacionária, chegando até o limite máximo de 1 ano, que aí sim 5,93% do INPC. Agora vem cá, vocês já perceberam a arte que está por aí nas ruas? Ou melhor, nas estações transformadoras de energia? Elas se transformaram em tela para artistas da cidade brincarem com as cores. Você vai conhecer o projeto Museu na Rua. É muito fácil encontrar ETs no Distrito Federal, mas calma, não estamos falando de extraterrestres. ETs são as estações transformadoras da Neoenergia, que têm estes equipamentos importantes para a transmissão de energia elétrica. Reparou no colorido? As cores, formas e artes nas estações são parte do projeto Museu na Rua. Tudo para incentivar a cultura de rua e revitalizar as paredes de alvenaria dessas estruturas da rede elétrica. Hoje são 4 estações contempladas pelo Museu na Rua, mas o objetivo é de que todas as 600 espalhadas pelo DF passem pela revitalização artística. E o projeto ainda prevê um concurso de arte. Para colorir ainda mais a cidade e abrir oportunidade para outros artistas, para que a população conheça essa arte, que carrega sempre mensagens tão importantes, e para que essa população também conheça esses artistas do Distrito Federal. Na quadra 308 da Asa Norte, os moradores adoraram a novidade. Além de deixar a quadra mais bonita, a pintura na estação também ajuda a impedir atos de vandalismo. Essa cultura, essa arte é uma forma também de evitar vandalismos, depredações nessas estações transformadoras que estão espalhadas por toda a cidade. Então é uma forma, assim, além de colorir, trazer essa valorização dos artistas, também de evitar vandalismo. Sempre paro para olhar e fico assim, cara, eu acho lindo, eu acho bonito, admiro as pessoas que fazem grafite. Então é isso, acho que Brasília tem mais uma cultura, mais uma coisa linda para a gente poder desfrutar. Deixa o espaço mais alegre, entendeu? A gente reflete também sobre as imagens, o que é que esse artista poderia estar pensando naquele momento, por que ele está fazendo esse tipo de trabalho, essa arte. O responsável por transformar esta ET numa obra de arte é o grafiteiro Breubis, que já faz grafite há mais de 8 anos e fica feliz por ter o seu trabalho valorizado. É muito importante para a gente também receber isso, que cada dia mais a arte de rua, a arte urbana, o grafite, ela tá vindo de forma diferente, traz também o artista para dentro do cotidiano das pessoas. É arte pura, né? Deixa nossas ruas muito mais bonitas. Bom, e o SBT Brasília primeira edição termina aqui. Mais notícias locais às 7h20 da noite com a Viviane Costa. Fique agora com SBT Esportes Brasil. Tchau, até amanhã.